Então, isso esvazia. Então, a parceria público-privada é um outro elemento fundamental nessa análise. Por que a parceria público-privada? Porque na crise do capital mundializado, a expansão capitalista está emperrada, no sentido de que não cresce o mercado, não cresce a demanda, logo tem um problema de reprodução do capital, na lógica da produção. E o capital terá que ser remunerado na lógica da circulação. E quem vai bancar a remuneração do capital na lógica da circulação? O Estado. Alguém tem que bancar a crise do capital. O que é o novo Estado neoliberal, na minha avaliação? Né? É um Estado que está montado para manter a lógica da acumulação em crise mundial. Não é todos os países periféricos fizeram uma reestruturação, umas reformas, que não foi para ampliar nenhum direito, como diz o Roberto, só para diminuir, para sobrar fundos públicos para exatamente manter o processo de acumulação contínua do capital. Ponto. Então, essa questão mostra que tem que diminuir os recursos, sim, do orçamento das instituições públicas para manter, não é, a lógica de ganho do capital financeiro e do capital produtivo. Então, não se pode gastar tanto para manter, não é, uma instituição dessa que não tem necessidade de produzir ciência e tecnologia. Ela agora precisa treinar mão de obra. Um exemplo, na pesquisa que eu fiz doutorado nas montadoras, eu trabalhei 10 anos na Volkswagen, em 1959, 1968. Aquilo era outro mundo. Uma fábrica com 40 mil trabalhadores quando eu fui demitido. Resultado dessa fábrica é São José, 2.500 trabalhadores. São Bernardo tem 15 mil hoje, produz 900 carros. São José tem 2.500, produz 450. Volkswagen de São Bernardo está fadada a transformar-se em Volkswagen de São José. Então, isso gera crise. Então, o sistema financeiro é que salva o capital, que não pode se injetar no momento sempre produtivo. Esse é um ponto. Nesses 3 minutos que nos sobra, parceria público-privada, infraestrutura, né? Nenhum empresário desse país, nós já vimos aí, está claro, o mensalão, quem mantém o governo, quem mantém o Congresso, essa gente não está lá de graça. Tem a bancada da bala? Tem. Tem a bancada das privadas? Tem. Bom, tem a bancada ruralista? Tem. E tem todas as bancadas, não é? Nos interesses dos seus capitais privados. E aí nós vamos ter parceria público-privada. Construir estrada, isso é papel do Estado. Explorar a estrada é papel do capital privado. Então, vocês constroem, nós botamos as catracas. E é o pedágio. Ponto. E aí, sim, é a participação, né, do Estado. Público-privado. Tá? Financia, depois transfere a exploração. Foi feito no Paraná, São Paulo, em todo lugar. O Estado está falido. Lógico, se ele tem que remunerar o capital financeiro, ele não pode estar bem. E, finalmente, entrar na discussão do público-privado. Isso é muito importante que o Roberto colocou para a gente aprofundar, porque o enfrentamento não é fácil. E como nós vimos de manhã, não basta uma palavra de ordem, nós temos que nos qualificar para o debate, para desmontar os argumentos dos neoliberais. Como é que eles operam a privatização? Não é uma palavra de ordem. Vamos privatizar. Eu não ouço nenhum neoliberal, né, na verdade, sair com faixa e com panfleto por aí. Eles operam dentro das instituições que eles dominam de várias formas e vão entrando. Nas universidades, como é que eles operam? Fundação. Fundação, por quê? Porque a fundação vai engolir o espaço público. Não adianta eu falar para diminuir o espaço público nas federais. Eu tenho que criar um instrumento para diminuir. E crio, chamado fundação privada. Mas é muito interessante. Mas quem é a fundação privada? Quem criou? A universidade. Mas que esquisito. A universidade criou uma fundação privada para destruir a universidade pública? Sim, é uma contradição. Todo mundo sabe? Sabe. E o que nós podemos fazer? Porque nós temos que enfrentar, porque na luta direta que a gente enfrenta a lógica neoliberal e desmonta. Não é? E aí nós vamos terminando dizendo,
nesse sentido, a Federal do Paraná não é diferente das outras. Hoje, a Universidade Federal do Paraná, relatório de 2003, ela formou, em 2003, 3 mil alunos no ensino pago, especializações, lato sensu, e 2.800 na graduação pública. Ponto. Eles avançaram mais. Não é? Quem são eles? É algum ente de fora, algum ET? Não, todos daqui, de dentro. Gozado, eles foram pervertidos por alguma ordem? Eles defendem isso. Só não tinham oportunidade de fazer. Mas foram criados instrumentos. Quem criou? O governo mesmo criou o instrumento. Direito público, direito privado. Não pode cobrar mensalidade pela Constituição da República, artigo 206, no parágrafo 4 diz, os estabelecimentos, o ensino gratuito é garantido nos estabelecimentos públicos, ponto. Então não se pode cobrar mesmo. Então você tem que criar um artifício para que se cobre. Então a universidade não pode cobrar pela Constituição, não pode que qualquer aluno entrar ganha em primeira instância. Então se cria um ente privado, usando os bancos, a estrutura, a energia, o funcionário, o laboratório, só que o aluno paga e recebe um recibo da fundação, FUNPAR. E ela paga um duplo salário para o professor, ele recebe enquanto servidor público e recebe enquanto professor no ensino privado da FUNPAR. Por que tem que ser assim? Porque a Constituição da República também determina que o funcionário público não pode ter 2 proventos da mesma fonte. É ilegal. Então como é que nós legalizamos? Criamos uma fundação. Vocês percebem? Dá para perceber? O neoliberalismo não age só com as coisas, operam. E nós temos que enfrentar. Nós vamos viver um momento bom agora, que é a eleição de reitor, é um grande debate. Vamos enfrentar por aí, porque sem o elemento imediato de luta, ninguém percebe o que é isso, privatização. Fica uma palavra de ordem no ar. E eu quero fechar nesse sentido, né, Roberto, retomar esse debate, porque o Andes, de fato, tem clareza no seu projeto para a Universidade Brasileira, que se não barrarmos a privatização, a mercantilização, vai desaparecer a Universidade Pública Brasileira. Porque na lógica do capital, na lógica do Estado capitalista, hoje, ela não tem mais sentido. Mesmo que o Brasil seja o segundo sistema mais amplo, mais representativo do mundo, né, do terceiro mundo, nós só temos um país que tem o tamanho da Universidade Pública Brasileira, é a Índia. Só um país tem um sistema de pós-graduação organizado e estruturado quanto o Brasil, que é a Índia. Mas a Índia tem a bomba, a Índia disputa tecnologia, a Índia ganha o mercado norte-americano, inclusive, e na área de informática, hoje a Índia exporta cérebros, está disputando ciência e tecnologia. Isso eles não querem que nós façamos. Né? O Brasil, não. E outros países também não. Então, a luta é essa. Se nós queremos que a universidade seja estratégica para um projeto de Brasil de amanhã, né, nós temos que mantê-la pública. Porque não haverá projeto de Brasil no futuro se a universidade pública não existir. Porque aí não há como formular um projeto para o Brasil. Ele será sempre o projeto de fora para dentro, que é a recolonização que nós estamos vivendo. É isso por hora. Obrigado.